expositivamente em Mateus, do capítulo 1 para cá, desde o início do ano passado, de 2023. Estamos iniciando 2024, estamos ainda no capítulo 6, e hoje do verso 25 ao verso 34, no qual provavelmente a gente vai passar os próximos 3 ou 4 dias, olhando os princípios do Evangelho aqui relacionados, afirmados e expostos por Jesus. Para quê? Para nos doutrinar, para nos fazer ter um conteúdo acumulado de informações, para que a gente se sistematize e produza uma doutrina a respeito, ou uma teologia a respeito? Claro que não. O Evangelho de Jesus é caminho de vida. É verdade para ser praticada na vida, o que produz o fruto de uma vida abundante. Esse é o objetivo. A palavra salvação aqui nos evangelhos está sempre ligada à saúde, à cura, ao melhoramento da vida, ao trazimento da vida para um lugar de saúde integral, espiritual, psíquica, mental, afetiva, sentimental, produzindo, obviamente, um caráter saudável que gera um comportamento coerente com a confissão do nosso ser, com o engajamento da nossa vida em relação ao ensino de Jesus, porque o Evangelho só pode ser conhecido se for praticado. O Evangelho decorado, ensinado, catequizado, não produz nada, não gera fruto nenhum, não muda a vida de ninguém, não causa nada. E é uma coisa que eu repito todo dia e repetirei até o último dia da minha vida, porque é um dos maiores enganos que nos assolam. Esse texto aqui, que está entre os versos 25 e 34 de Mateus, nessa sequência, é uma sequência. Não deixa e não passa de uma sequência, não deixa de ser e não passa de uma sequência. Começa dizendo, por isso vos digo. Ou seja, à luz de tudo que eu falei antes, e ele falou antes que o nosso Pai Celeste sabe, Ele é nosso, Ele é o paizinho que cuida, que vê, Ele é aquele em quem o coração da gente pode descansar, pode confiar. Ele é o Pai do nosso perdão e é o Pai que me ensina a perdoar para que eu viva perdoado. É o Pai da provisão do meu alimento, do meu pão, do meu trabalho, do meu esforço, da minha energia, de tudo aquilo que materializa a graça de Deus como benefício para a minha existência. O pão nosso que está de cada dia que Ele nos dá hoje, Ele nos dá porque Ele vê, Ele responde às nossas orações porque Jesus repete várias vezes, o vosso Pai Celeste sabe, o vosso Pai Celeste vê. Não necessitais de vãs repetições, porque o vosso Pai Celeste sabe antes que lhe pidais, ou venhais a pedir. Ele sabe. A grande ênfase de tudo que a gente disse aqui é vocês estão na presença do Paiinho, do Pai Nosso, que é Pai de todos, que não faz acepção de pessoas e que vê, que sabe você, que tem em você um flagrante contínuo diante dos seus olhos. Como diz o profeta Isaías, eu gravei você na palma das minhas mãos, o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Ou, usando uma outra expressão do profeta Isaías, vocês são as meninas dos meus olhos.
Tudo isso para metaforizar o que Jesus simplifica dizendo: o vosso Pai Celeste sabe, o vosso Pai Celeste sabe, e Ele vê, e Ele entende, Ele compreende, Ele está presente, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, com todos nós. E você não precisa lembrá-lo acerca de você. Quando você orar, creia que Ele sabe, antes que você peça. Ele sabe tudo a seu respeito, você não precisa propagandear nada, repetir nada. Você só tem que viver com sinceridade diante dele e confiança nele. E não tente teatralizar a sua vida, porque ele é inimpressionável. Ele jamais será impressionado por você, por qualquer coisa que você decida performatizar para ele. Ele ama o quebrantado, o contrito de coração. É com essas pessoas, é no ambiente dessa sinceridade que ele habita. Isso não tem nada a ver com acúmulo de informações, nem com acúmulo de dinheiro para se dar aqui ou ali numa causa para depois a gente propagandear dizendo: vocês viram? Ou mesmo: você viu, Deus, como eu me mostrei despreendido para com as tuas coisas? Tudo isso é palhaçada, é plasticidade. Ele sabe a verdade do nosso ser e quem nós somos e o que carregamos. Ele sabe quais são os nossos significados, como a gente viu ontem. Ele sabe com que olhos a gente enxerga a vida. Ele sabe se a gente crê ou se a gente só faz de conta que crê. Ele sabe quais são os sentidos profundos a partir dos quais a gente entende a vida, interpreta a existência, com os quais a gente busca coerência para fazer da existência uma coisa só e não uma vida de compartimentos que não se falam e que são estanques e incomunicáveis uns com os outros. Só faz sentido se for um todo, de verdade, de confiança, de sinceridade, de significados, de valores, de tudo isso que eu venho dizendo a vocês e repito agora numa súmula das súmulas, o que eu levei 2 meses explicando. E nos últimos dias, com uma ênfase enorme no significado de não acumuleis na terra, mas ajuntai nos céus. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque quando você põe determinadas realidades que querem ser absolutas no mesmo coração, como se fossem 2 plenitudes absolutas, você vai logo amar a uma e desprezar a outra e vice-versa. Por isso a conclusão de Jesus é a lógica da impossibilidade de você se esquizofrenizar desse modo. Porque só um ser completamente esquizofrênico conseguiria viver esquizofrenicamente e, portanto, enlouquecido e ensandecidamente, a história de dizer que ama a Deus e ama as riquezas no mesmo nível. Do contrário, vai abandonar um. E é óbvio que é Deus que será abandonado. E as riquezas é que serão cultuadas e amadas. E o amor ao dinheiro, ao poder, à fama, à influência, é a raiz de todos os males quando a gente bota isso acima de tudo. Como a maioria de nós o faz. E esse verso 25 diz: por isso vos digo, por causa de tudo isso que eu venho falando, que é o que Jesus disse, que eu acabei de sumariar, de fazer um resumido, de fazer um condensado, para você ter minimamente uma relação de causa e efeito com o que vem sendo dito e com o que continuará a ser dito. Então preste atenção, por isso determina essa conexão.
Vocês não vão poder se dividir, vocês vão ter que escolher uma existência una, não fragmentada. O Evangelho é antifragmentação. Preste atenção nisso. O Evangelho é antifragmentação. O Evangelho é pró-unidade, unificação, unidade que começa no meu ser e que se estende para além de mim. No meu ser, essa unidade só é mantida por amor. Eu tenho que ter um mínimo de amor a mim mesmo, para eu poder amar você, e amar a outros, e amar a todos, e amar até o inimigo. Para que alguém consiga isso, precisa ter uma integração, uma perspectiva psicoespiritual de unidade integrada do ser, para eu ser essa pessoa com esse aspecto de integralidade, esse whole, essa completude, esse todo. Porque Jesus não veio para criar compartimentalizações da vida, ele veio para nos integrar em nós mesmos, uns aos outros, e nos dar uma consciência integral da vida. Por isso, as coisas precisam ser como ele disse que elas tinham que ser, e os nossos valores não poderiam ser divididos nem fragmentados. Do contrário, a gente se esquizofreniza e tem um lado que vai ser cultuado e um outro que vai ser desprezado, e o lado que vai ser cultuado é o imediato. É o das coisas terrenas, é das coisas de agora. De modo que, se eu tentar fazer uma conciliação de cultuar tanto a Deus quanto as minhas riquezas, o que vai acontecer é que Deus não vai viver em mim, porque Deus não divide, Ele não dá a sua glória a outrem. Não podemos servir a Deus e as riquezas simultaneamente. Você tem que servir a Deus e colocar as riquezas a serviço do serviço a Deus. E a serviço da sua própria vida, enquanto a sua vida se dedica ao amor a Deus no próximo, no cuidado da existência, da natureza. Tudo que você faça com os dons e com as competências que você tem, que eventualmente deem a você ganhos maiores, precisam ser o bastante para que você se mantenha com dignidade e suficientes para que você não pense só em si, e não se transforme num ente narcisista que não enxerga mais nada no seu próprio umbigo e venha a adoecer, falir, se destruir por não ter compreendido isso e a impossibilidade de que seja de outra forma. Então, sabendo disto, e por isto, eu vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que vocês chamam de a minha vida. E o que é que você chama de a minha vida? O que é que você chama de a minha vida? O que é a sua vida? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí cada um tem um conceito de vida. E na maioria das vezes o que a gente chama vida é o que Jesus chama de não vida. Ou o que Jesus chama de mera existência. Porque nem toda a existência humana é vida. Há milhões de pessoas que têm uma existência humana, mas não têm uma vida humana. Vida é outra qualificação. Existir é o que decorre da colisão de um espermatozoide com um óvulo que desemboca num nascimento, e aonde você é e pode vir a ser organicamente completo, cerebralmente completo. Você pode ter todos os pedaços orgânicos e psíquicos da sua vida, mas isso ainda não caracteriza o fato de que você transcendeu a sua mera existência.
A gente chama e apelida qualquer existência humana com um mínimo de participação e de funcionalidade de vida. Mas não é assim que Jesus define. A ponto de que ele chamou uma certa pessoa para vir com ele e segui-lo no caminho, na jornada, e o indivíduo disse: olha, agora não, eu ainda tenho que dar mais um tempo, porque meu pai está idoso. Depois que ele morrer, eu vou procurar saber onde tu estás e eu vou te seguir. Mas deixa-me primeiro sepultar meu pai. E o que é que Jesus respondeu? Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Significando dizer que nem todo mundo que tem funções biopsíquicas estão de fato espiritualmente vivas. Elas são funcionais. Elas têm intelecto, elas têm inteligência, elas podem aprender ciência, elas podem fazer ciência, elas podem descobrir coisas na natureza, elas podem ser e ter competência de funcionalidade para se tornarem políticos, milionários, bilionários, pobres, contadores, professores, qualquer coisa, mas ainda assim serem só existências funcionais. Espiritualmente mortos, sem carregarem a qualidade da vida de Deus nelas. Podem ser muito boas relações públicas, podem ser pessoas socialmente ultra, super gregárias e relacionáveis nos objetivos que elas carregam na mente e no coração em relação a atingi-los. Mas Paulo, por exemplo, chama ainda essas pessoas de bonecos de carne. Diz, usando a palavra carnal, homopsíquicos, dizendo que são apenas seres de pulsão. Eles pulsionam funcionalmente, são funcionalmente pulsionáveis e são pulsionalmente funcionais. Mas espiritualmente estão mortos. É por isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês existiam, e Paulo descreve o nível e o tipo de existência. Segundo o curso deste mundo, vocês se condicionaram e viram como é que o mundo funciona. E vocês se tornaram funcionais de acordo com a mecânica do mundo, da sociedade. Vocês aprenderam isso nas escolas de educação, nos treinamentos. Vocês se adestraram. Foi o melhor que vocês conseguiram, foi adestramento social e civilizatório. O melhor que conseguiram. Mas ainda são mortos espirituais. São existencialmente funcionais, mas espiritualmente apagados, sem nenhuma vida transcendente, sem nenhuma presença da alegria da eternidade, sem nenhuma ressurreição pré-instalada no coração, sem a semente divina plantada no ser, que coloca no todo da gente aquela certeza de que já se passou da morte inevitável fisicamente para a vida eterna, que não é o prolongamento de uma existência como se fosse uma imortalidade de vampiros. Não, a vida eterna é atemporal. Por isso Jesus diz que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Vai morrer um dia fisicamente, mas já passou, já não morre mais espiritualmente. Ele transcendeu a possibilidade de experimentar qualquer tipo de morte. E quando a morte física acontecer, vai ser só para essa casca, só para esse casulo, só para essa carcaça, porque eu não sou a carcaça, eu uso a carcaça, eu habito a carcaça, mas eu transcendo a carcaça. Eu posso ficar condicionado à carcaça apenas como uma existência funcional,
como um boneco solar, como uma máquina existencial de funcionalidades, como uma inteligência semi-artificial. É natural, mas não é muito mais do que a melhor inteligência artificial. É o máximo que eu consigo. Mas o salto e a transcendência de natureza espiritual que me projeta para a eternidade, que traz a eternidade para habitar em mim, está longe da maioria de nós. A maioria de nós segue apenas o curso do mundo. Aí tem uns que aprendem melhor o curso do mundo, aprendem melhor as funcionalidades terráqueas, tem um melhor positioning na terra, na sociedade, nos negócios, isso e aquilo, mas são apenas mortos trabalhando e vivendo para sepultar os seus mortos. A vida deles vai apenas do berço à sepultura. Não passa disso. Vai do berço à sepultura e não passa disso. Jesus disse, e Paulo confirmou em Efésios 2, que eles vão seguindo o curso deste mundo e também andando segundo. Vão seguindo o curso do mundo e andando segundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito de poder mediúnico, de influência invisível, e obsessora, e tentadora, e condicionadora, e manipuladora, embora seja tão sutil que a maioria de nós atribui as suas idiosincrasias apenas e tão somente a si mesmos, embora nossas idiosincrasias tenham suas fontes primais em nós, mas essas fontes primais são frequentemente exacerbadas por esse que Paulo chama de o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua naqueles que se colocam propensos à desobediência. Desobediência a quê? Aos 10 mandamentos de Moisés? Não, a desobediência ao amor. Desobediência à genuína alegria, que não é feita de conquistas banais, vaidosas e nem predatórias. Paz, que não é adquirível por dinheiro, mas é um estado que se instala em nós e transcende a própria compreensão e o entendimento. Fidelidade, que não é apenas exterioridade, de dizer, eu não traio a minha mulher nem o meu marido. Não, é uma coisa que se estabelece no coração como uma fidelidade primeiro a você mesmo, a seus valores, seus princípios, sua consciência, seus significados verdadeiros de vida. Paz, que não é apenas um acordo de não agressão, que não é apenas a amabilidade civilizatória, é muito mais uma decisão radical de, no que depender de nós, mantermos a paz com todos os homens e amarmos os nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem. Esse é o pendor. É o pendor que também inclui nele a mansidão, o domínio próprio. Por isso, Paulo diz que esse príncipe da potestade do ar, conforme Efésios 2, 1, 2, 3, que atua nos filhos da desobediência, são esses seres humanos que não dão significado a esses valores que decorrem do amor. E são desobedientes à vocação do amor. E por isso, não aceitando o chamado e a vida em amor, existem mortos, porque a gente só existe para a vida quando a vida é amor, quando ela se alimenta de amor, quando ela se nutre de amor, quando ela valora amor e quando ela se motiva por amor. E quando a grande pulsão dela é a decisão de amar. Aí eu boto o pé no chão do viver, da vida. Antes disso, eu sou apenas um ser existente seguindo fluxos.
e muito vulnerável, de uma vulnerabilidade mental, psíquica e espiritual profunda e total ao príncipe da potestade do ar, ao espírito que agora atua nos filhos desses que se insurgem contra a vocação para amar, para servir, para olhar, para enxergar, para se solidarizar, para perceber que o outro precisa das mesmas coisas que eu. E se eu sou um ente vivo e quero viver como um ente vivo segundo Deus, eu vou desejar que o outro tenha as mesmas coisas que eu preciso para que a minha existência aconteça e para que a minha vida também adquira os elementos básicos da conformidade com a modéstia, a necessidade da sobrevivência e da vivência, tudo aquilo que qualquer um sabe que é necessário à vida. E quando você tem essa consciência e ela se transforma mesmo num valor que você pratica, isso é fruto e sinal de vida em você, não de mera existência. Quando você vê uma pessoa cuja existência acontece só para ela mesma, para os interesses dela, para adquirir poder, para adquirir fama, para adquirir influência, para adquirir importância, para adquirir visibilidade, para adquirir aquilo que os meios e as riquezas compram. E é só isso? Você é só um boneco de carne, de acordo com Jesus, de acordo com Paulo. Você é uma máquina solar, você é um homo psíquicos, é um ente pulsional. É uma água viva com inteligência funcional. Mas é um ser de respostas. Por isso é que você usa a expressão, não, eu também sou humano. Por isso é que eu matei, eu também sou humano. Por isso é que eu dei na cara dela. Eu também sou humano. Por isso é que eu agredi ele. Eu também sou humano. Por isso é que eu não aguentei e me vinguei. Eu também sou humano. Aí a gente usa essa argumentação para esconder o fato de que nós somos homopsíquicos, só seres de pulsão. Eu não aguentei e eu me impulsionei. Eu me impulsionei. Aí quando eu vi, eu já tinha feito. Eu já tinha dado. Eu já tinha puxado o revólver. Agora eu estou arrependido, mas na hora é o que eu faço, é como eu sou. E não tenta me mudar, não. E esse indivíduo, essa pessoa, assumiu o decreto da morte, de ser apenas um ente existente, uma máquina solar, um boneco de carne, um androide de funcionalidades orgânicas e de inteligências, onde pode haver um grande QI, mas nunca haverá nenhuma inteligência espiritual, não haverá nunca sabedoria, não haverá nunca a verdadeira sensatez, não haverá nunca a verdadeira prudência, não haverá nunca as manifestações expandidoras e restringidoras da prática do amor, que frequentemente me expande e em outras ocasiões me freia, dizendo não, passar daqui é contra o outro, ou manter-se fechado e não se abrir é contra você e contra o outro. Essa sabedoria que vem do amor não está presente em todos. É por isso que a grande maioria se esconde atrás dessa humanidade pulsionada. São apenas águas vivas e inteligentes, bonecos de carne, máquinas solares, androides de QI. Para lá e para cá, enchendo a terra, fazendo guerras. São bons de guerra, de estratégia de guerra, campeões de xadrez, pode ser qualquer coisa. Programadores das maiores inteligências artificiais. Você terá capacidade, mas ainda assim será um morto sepultando os seus mortos. Não será ainda um ente vivo do ponto de vista de Jesus e do Evangelho. Preste atenção. Eu estou falando do ponto de vista de Jesus e do Evangelho, não é de Freud. Jung concordaria comigo no fim da vida. Mas não é todo mundo que consegue discernir isso.
de que a gente consegue ter uma existência extremamente funcional, embora morta. Morta nos delitos e pecados, significando dizer que a gente opta muito regularmente por coisas que não nos comprometem, mas que são contra a vida. Que não são vistas, por isso não nos comprometem. Não são percebidas, por isso não nos comprometem socialmente. Não são criminalizadas, por isso não nos comprometem. Mas que são coisas que, mesmo não sendo negativizadas coletiva e socialmente, nos fazem mal, nos matam, nos arruinam, nos acachapam e nos colocam num estado de existência zumbificada, que é essa que faz com que os existentes mortos continuem a existir mortos, sepultando apenas os seus próprios mortos numa vida que vai do berço à sepultura e não transcende a mais nada. Embora entre o berço e a sepultura o cara possa fazer todos os grandes achievements, possa realizar todas as coisas grandiosas que ele queira, mas vai ser um bem-sucedido morto em delitos e pecados, sem a vida de Deus nele. Quando a morte chega, ele se desespera. E só não se desespera se estiver tão morto que para ele já tanto faça há muito tempo. Bom, por isso, e é o que se disse antes, os macários, eu falei disso quando eu falei dos bem-aventurados aqui no capítulo 5, dos macários, de como você pode existir morto. Eu só estou fazendo uma digressão e estou entrando aqui no capítulo 6 todo, onde Jesus falou, olha, essas orações aqui é de bonecos de carne. São plásticas. Não sigam essa pseudo-espiritualidade, porque ela é só um pulsionamento visibilizável, mas não tem essência nenhuma diante de Deus. A mesma coisa com as orações, a mesma coisa com todas as supostas disciplinas ou funções espirituais. Se não forem praticadas com amor, sinceridade e fé, nada disso te aproveitará, como Paulo diz em 1 Coríntios 13. Por isso, vos digo, não adianta vocês tentarem resolver o problema da vida com ansiedade. Não adianta você dizer, eu vivo sob grande e profunda ansiedade para ter um estilo de vida bonito para Deus. Não adianta nada. A ansiedade não acrescenta nada à vida de ninguém. Nada. E às vezes a gente sofre de ansiedades em nome de Deus. São ansiedades que o cara sofre supostamente por causa do ministério, por ser pastor, por ser padre, por ser monge, monja. Ou são ansiedades que o indivíduo tem por querer obedecer conforme as doutrinações que ele recebe, ou conforme as catequeses civilizatórias que tentaram incutir na cabeça dele, em qualquer outro ambiente social, tanto faz, ou as cobranças neuróticas do indivíduo para consigo mesmo, ansiedades e ansiedades. Mas Jesus disse, isso tem a ver com significados, com valores e com essências, que é o que eu venho ensinando a vocês, a sofrerem uma mutação de significados, de mente, de olhos, como eu falei ontem, de interpretação da vida, de cognitividade diferente, de confiança, porque o vosso Pai Celeste vê, sabe e cuida. O que, quando é acompanhado por fé, nos coloca num lugar de descanso, nos coloca num lugar de paz. Pão nosso de cada dia, eu sei que Ele dará a mim e dará a todos quantos andem nesse espírito.
E se não der aos que andam nesse espírito, dará a mim de tal modo que eu tenha o mesmo Espírito de Deus para compartilhar o que eu possa com quem não tem. E essa é a oração da confiança, é o descanso. É através disso que eu perdoo sempre e vivo perdoado. E é só o ser que perdoa sempre e vive sempre perdoado que está vivo. Do contrário, do ponto de vista de Jesus, ele é só uma existência morta. Funcionalmente, todavia, morta. Por isso eu vos digo, deixando claro para nós que o que ele vai falar de ansiedade tem uma consequencialidade com o que possa se acumular de negativo na vida daquele que não tem esses valores que vêm sendo ensinados aqui por ele, repetidos por mim a você desde o início do ano passado. É tudo uma sequência só, por isso volte atrás e aprenda tudo de novo, porque Jesus não diz nada que não seja atrelado. Tudo é contínuo na lógica de Cristo. Ele não manda isto sem que isso esteja conectado com isto. Ele não ordena nada estanque, todas as coisas fazem parte de um todo. É por isso que ele diz que os mandamentos dele são um só: amor. E tudo que frutua do amor e que decorre do amor, sendo esse o sinal supremo e sublime de que o que Jesus ensina é uma integração de todas as dimensões do ser, e é só na integralidade do ser que eclode a vida de Deus em mim, a vida de Deus em mim e em você. Do contrário, é um Frankenstein, é um choque que balança um braço para o lado, ou balança a cabeça para o outro, abre os olhos e fecha, dependendo da carga que você der para o cara. São pessoas que, a maioria delas vive de choques do Dr. Frankenstein. Não passam disso. Não tem vida em si mesmo. Como foi o que Jesus disse, que aquele que crê nele, que se alimenta dele e que vive por ele, esse terá vida em si mesmo. Vida em si mesmo, que não tem emulações exteriores, tem a sua fonte original dentro de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva do seu interior, se tiver essa integração, se for um todo de vida. Por isso, eu vos digo, olhem para tudo que eu falei, obedeçam o sentido da prática do amor, que tudo que eu disse a vocês se resume no amor que confia, que se entrega, que se abandona, que descansa e que sabe que o Pai Celeste é painho, é nosso, é meu, é de todos nós. Ele vê, ele sabe, ele cuida. E ele sabe o que necessitamos antes que lhe o peçamos. Confie nisso e ande assim. Mantenha essa alegria de confiança como motor da sua existência, motor existencial, espiritual, psíquico da sua vida, como força motivacional que nasce dessa fonte da eternidade que brota de dentro de você, segundo Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Se vocês tiverem esses valores que eu ensinei, se vocês tiverem entendido isso, uma das coisas que vocês vão conseguir é deixar de existir tomados de ansiedade. E ansiedade aqui por Jesus e para Jesus não significa que você nunca mais vai ter o lapso na vida de, por alguma razão, um filho que está te preocupando, uma filha que acabou de fazer uma coisa totalmente reprovável,
e contra ela própria, não vá deixar em você um rastilho, ou um rastro de alguma aflição responsiva, imediata, em relação a dizer o que eu posso fazer para ajudá-la, para ajudá-lo, para melhorá-la, para melhorá-lo, para fazer uma ponte. E não significa que você não vai ter essa disposição e essa urgência. Não é a morte de todas as urgências na gente. Mas é outra coisa. Quando você vai lendo aqui, preste atenção, é um dos textos mais longos do Evangelho sobre um dado tema no Evangelho, é esse aqui, da ansiedade. O inferno não tem um único texto que seja tão longo na sua lógica explicativa quanto a ansiedade. Nem tampouco a questão das riquezas. Elas aparecem aqui, ali e acolá. Mas não tem uma dedicação de um texto assim completamente lógico, contínuo, com uma conclusão a respeito disso. Se a gente pensar, inclusive, que a ansiedade que começa a ser descrita no verso 25, já vem sendo previamente tratada na implantação de novos valores, com aqueles outros valores do ente apenas existente, mas não vivo, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Eu sou toda ansiedade, eu sou um feixe de ansiedade. Eu preciso ser dopado por causa da minha ansiedade. Eu preciso ser zumbificado, porque a minha vida é um caldo, é um extrato, é um suco de ansiedade. Meu sangue é ansiedade, tudo em mim é ansiedade. Você sabe disso. E agora, quando eu assumo esses outros valores, quando eu ganho esses outros olhos, quando eu ganho essa outra interpretação da vida, quando eu ressignifico a minha existência a partir de Jesus e do Evangelho como um todo, aí eu tenho a minha melhor chance de vencer a ansiedade. E é só depois de ensinar o que é ser um macário, que aprende a humildade, que é ensinável, que ama o caminho da ensinabilidade, que é humilde de espírito, que tem humus no ser, que é sensível de coração, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram, que tem fome e sede de justiça para o próximo, para o outro, e se esforça em favor da vida, que é um pacificador, um construtor de pontes, que é uma pessoa que mantém o coração limpo, que projeta com os melhores olhos a melhor interpretação do próximo, até que o próximo prove em contrário. Totalmente em contrário, eu não farei a priori nenhuma acepção de pessoas. Aí eu serei um limpo de coração que verei a Deus em tudo, enxergarei muito mais Deus na vida do que aquele que não seja assim. E desenvolverei perseverança, resiliência, caráter para aguentar as rebarbas, as rebordoses, os acachapamentos, as contrariedades, as dificuldades, as perseguições, as hostilidades, as rejeições, e continuarei firme, olhando para cima, olhando para o alto. Terei um caráter resiliente, ganharei um gosto de Deus na vida e me tornarei uma espécie de sal da terra, gosto de Deus, preservação de Deus, provocação de sabor divino no mundo. Serei luz do mundo, serei um iluminador de escuridades, aonde quer que eu chegue, minha lucidez será um farol de graça, por onde quer que eu passe, aonde quer que eu esteja, e eu aprenderei a não odiar, ao contrário, aprenderei as diversas formas de amar. Eu terei tesão quando o amor for erótico, eu serei bom filho, boa filha, bom pai, boa mãe, quando o amor for aquele já designado pelo DNA, o amor stored,
lá do grego, que une todos os seres humanos, até aqueles que não são tão legais assim, quando não perderam a sua humanidade por inteiro, ainda mantém esse amor, no grego definido como storge. Qualquer um, com conhecimento, sem conhecimento, tem isso. Está no sangue, está no DNA, só se o cara se destituir de toda a humanidade e se endemoninhar no seu ser. Do contrário, alguma coisa boa ainda o habita, nem que seja só em relação a 2, 3. Da casa dele, do sangue dele, pelas razões mais egoísticas da sua própria projeção de continuidade e narcisismo. O cara sabe amar, Jesus ensina. E aprende a ser amigo dos amigos, o que não é grandes coisas, porque até os pagãos sabem fazer isso, com os pés nas costas, tratar bem quem nos trata bem. Mas Jesus diz para vocês, vão aprender ainda mais, vão aprender a amar o inimigo e a orar pelos que perseguem a vocês, aí vocês terão atingido um nível já sobremodo excelente, esse caminho sobremodo excelente do amor ágape, do amor sublime, do amor de Deus, do amor que não se vinga, que não se ciúma, que não se exaspera do mal, que não diz eu vou dar o troco, vou arrebentar, vou destruir, só vou me satisfazer quando eu tiver acabado com essas pessoas que eu detesto. Não. E Jesus vem ensinando isso, e ensinando que a gente não deve fazer de conta, mas deve ser de fato. Por isso as minhas atitudes de bondade espiritual e de bondade social devem ser sinceras e verdadeiras, porque não me adianta dar o meu próprio corpo para ser queimado ou distribuir todos os meus bens entre os pobres se eu não tiver amor genuíno, real, verdadeiro, na base das minhas motivações, nada disso me aproveitará. As minhas orações precisam ser sinceras na presença de Deus, ante quem eu sou um flagrante. A prática das minhas espiritualidades, do meu jejum, não é apenas abstinência de alimentos, é abstinência de egocentrismo, de narcisismo, e é o servir o prato da solidariedade, ao invés de ser apenas não comer, é dividir a minha comida, meu alimento, meu poder, meu recurso, meus meios com os que não têm meio nenhum, modo nenhum, forma nenhuma. Isso é o que precede isso aqui. Essa não andeis ansiosos. É esse outro olhar que não anda angustiado com a preocupação da acumulação de dinheiro. Como é que um cara pode não andar ansioso se a prioridade dele é acumular riquezas, acumular riquezas? O cara que vive para acumular riquezas se sente na iminência de ser roubado o dia inteiro. Durante o curso da minha existência, daqui a pouco eu faço 70 anos. Eu tive muitos milhares de amigos ricos, muito ricos. Em geral, pessoas muito angustiadas. Eu tenho encontrado no curso da minha vida muito mais paz nos pobres do que nos muito ricos. Porque quando o muito rico não sabe lidar com a sua riqueza, ele fica tomado por uma ansiedade e olhando para tudo com uma suspeição. Quando a luz dos olhos dele, ao invés de ser boa, descansada, em fé, tranquilizada, pela confiança de que nem só de pão, nem só de riqueza, nem só de tesouros desta terra vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando ele aprendeu já que os fins não justificam os meios, ele começou a aprender a poder ter, sem ser tido e possuído por aquilo que tem. Do contrário, ele vai ser consumido pela ansiedade. Estão me roubando, estão me tapeando, estão tirando de mim. Ele anda o dia inteiro armado com uma lança virada para todos os lados. Ele é um porco-espinho eriçado em todas as direções.
E é um ser de puras ansiedades incuráveis. Incuráveis. Não adianta, pode ir para o melhor spa, pode tirar as melhores férias, pode gastar dinheiros fabulosos consigo mesmo, continuará ansioso. Até que aprenda os valores e os significados do reino de Deus, do reino dos céus, do reino de Jesus, do Evangelho de Cristo, plantado na vida como segurança para ser. Sabendo que aonde se deve ajuntar é nos céus. E as riquezas são de significado imponderável, imensurável e não quantificável. São as que passam para a eternidade. E as demais são todas temporais e relativas. E como temporais e relativas vão passar. Vão passar ou antes de eu passar, ou vão passar depois que eu passe, que eu vá. E ninguém sabe mais o que será do que eu acumulei. Então é tudo passageiro mesmo. Como eu repeti ontem, repito outra vez hoje, a frase de Paulo com relação a isso. Atentem, não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Essa pedra não existia aqui na Terra. Foi forjada aqui. E alguns cientistas poderiam dizer qual mais ou menos a idade dessa pedra misturada com cristal. Ela tem elementos orgânicos dentro dela para uma mensuração de tempo. Ou por outros meios. Mas ela teve começo e ela vai ter fim. Ela pode virar outra coisa. Vai passar, tudo passa aqui. Na dimensão terrestre e espaço-temporal. Atentem, portanto, não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Esse é o olhar com o qual eu posso ter dinheiro, ou eu posso não ter dinheiro, é como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, é aí que eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, sabendo tanto ter quanto não ter, e poder chegar àquela afirmação contundente, veemente, definitiva, extraordinária, que pouca gente compreende, de Paulo, afirmando: eu tudo posso naquele que me fortalece, conforme ele diz aqui na carta dele aos Filipenses, no capítulo 4. Quando o ensino é esse. Sei ter, sei não ter, aprendi a viver sem ansiedade, com fartura, sem fartura, possuindo, não possuindo, nada me possui mais. Ou como ele diz aqui em 2 aos Coríntios, nada tendo, mas possuindo tudo. Sendo dito por outros que estamos morrendo, contudo, eis que vivemos. Muitas vezes angustiados, mas nunca em estado de desespero. Sempre tomados por algo mais profundo e ulterior a qualquer que seja a realidade imediata. Para atingirmos, portanto, essa dimensão de não andar ansiosos pela nossa vida, a respeito de coisa alguma, não se atingirá isso sem os valores anteriores ensinados e já repetidos tantas vezes por mim aqui para você. Não se atingirá. Não se engane. Você vai, faz um curso, passa um fim de semana com um coach, seja ele de que natureza seja, ele vai te dar um monte de palavras de ordem, de clichês para você decorar, aprender, repetir. Ele vai dizer que vai condicionar a sua mente, que você vai ficar com a mente de Cristo, não, com a mente dele. Vai pensar com a mente dele. Mas ele mesmo é um desesperado, é um ansioso, um fingido. Apavorado, frouxo e covarde, que dá uma de que é o papai, sabe tudo e pode nada, e tem medo de tudo. E a mulher dele sabe disso.
E os filhos crescerão para ver. E quem é íntimo sabe também que não é verdade nada daquilo que é vendido. Mas você vai lá, paga uma fortuna, volta e acha que vai ser o senhor de todas as coisas e não consegue controlar a coisa mais básica, que é a sua ansiedade. Aí fica querendo ser um próspero, mas que não é um Macários. Macários é o bem-aventurado espiritualmente. Esse aí é só um próspero dos elementos imediatos e dos condicionantes materiais. Tem a habilidade da acumulação, sem nenhuma sabedoria do ajuntamento das coisas imponderáveis nos reinos superiores e celestiais e interiores e subjetivos. Nada. Então, não tem como vencer qualquer que seja a possibilidade de colocar a ansiedade num lugar de não perturbação, de não destruição da nossa estrutura cognitiva, da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura afetiva, sem a tentação que a ansiedade traz. A ansiedade traz muitas tentações. As tentações de todas elas vinculadas ao fato de que os fins passam a justificar os meios para o ansioso. Porque o ansioso quer resolver segundo a materialização da sua objetivação, porque ele não tem nenhum olhar para além daquilo que seja aqui, palpável. Pedra é pau, é pedra, é o fim do caminho, são as águas de março, é o buraco. Ele não passa daí. E tem muita gente que daí não passa mesmo. E passa a vida inteira de ansiedade em ansiedade, de angústia em angústia, bem-sucedidamente existentes mortos, com acumulações enormes que não servirão para nada, nem para ninguém, nem para ele próprio, porque até o usufruto desses elementos só é possível quando você tem paz no coração. E não dá para ter ao mesmo tempo paz e ansiedade no coração. Ou é paz ou é ansiedade, ou é ansiedade ou é paz. Mas uma paz ansiosa? Ou uma ansiedade pacificada? Não existe, meu amigo, minha amiga, só no mundo semântico. Só no ambiente dos enganos e dos equívocos e dos auto-enganos. Só nesse ambiente da produção ficcional, existencial e psicológica é que pode existir uma ansiedade pacificada e uma paz ansiosa. Mas, na verdade, o produto disso é o mesmo. É infelicidade, é angústia, é doença. É perda de cognitividade, porque pela ansiedade eu diminuo a sabedoria. Quanto mais ansioso, menos sabedoria. Porque a ansiedade impõe pressa. E a pressa é profundamente inimiga da sabedoria, da sensatez, da moderação, da ponderação, da avaliação, da mensuração e da mensurabilidade das coisas, buscando o sentido delas. A ansiedade é altamente atropelante. Ela existe como um atropelo em estado de disparo a qualquer momento. Então é simplesmente impossível você atingir essa afirmação de Jesus sem o que precede essa afirmação, como ensino, como prática, como assimilação, como introjeção, como exercício, como disciplina, como inclinação, como determinação de propensão, como privilegiamento mental que eu dê a essas escolhas. Pelo amor de Deus, eu estou usando todos os sinônimos do mundo para você entender, entenda. A simplicidade e, por outro lado, a inevitabilidade de que seja assim, se não for assim, não será. Por isso,
Depois de ter dito tudo isso, Jesus disse: por essa razão, sabendo que o Pai Celeste vê, que vocês são um flagrante, que vocês precisam ter os melhores olhos, as melhores interpretações, os melhores valores, os melhores significados, é que eu digo a vocês: não andem ansiosos da vossa vida por nada. Creiam em tudo que vocês dizem que creem. E aí a vida de vocês vai encontrar o chão da não ansiedade patológica, crônica, persistente, contínua, e que venha a pervadir, perpassar tudo na existência de vocês. Como eu já disse, tópicos de ansiedade ou momentos de ansiedade qualquer ente vivo tem. Agora, até essas ansiedades tópicas vão ficando cada vez mais curtas, mais curtas, mais curtas na vida da gente. Quando a gente vai desenvolvendo essa consciência sublime, maior, definitiva e de amparos eternos e de atentamentos das coisas que não se esboram, que não se esvaem, que não acabam, que não se deterioram, que não se corrompem, que não têm prazo de validade, que são as eternas. É só quando você tem essas outras significações é que você alcança a possibilidade de ter uma vida que não seja movida pela pulsão das ansiedades e pela cronificação das ansiedades, que vão diminuindo tudo em você quando se instalam. Como eu dizia, a cognitividade encolhe, a sabedoria diminui, até o espírito de ciência, de descoberta, de perscrutamento, demanda o mínimo de ansiedade, e quanto menos ansiedade houver, mais visão e olhar isento em tudo você terá, até no fazer ciência, até no ser diplomático politicamente, até no esperar a acomodação de algumas circunstâncias para não dar um salto errado e pular no vazio, no vácuo ou de cabeça na ponta da espada, que é o que frequentemente as pulsões da ansiedade produzem na vida da gente, na existência da gente. Então não andeis ansiosos por isso. Se vocês aprenderem isso, o benefício imediato que decorre dessa consciência que eu ensino a vocês é isto aqui. Vocês vão aprender a não andar ansiosos pela vossa vida. E aí ele lista coisas básicas, que todo mundo diz: não, pelo menos em relação a isso, a gente tem que ter uma ansiedade. Ansiedade em relação, olha só o que ele diz, quanto ao que há vez de comer ou beber. Eu tenho, para eu ser responsável, eu tenho que ter ansiedade pelo que eu vou comer ou beber. Não. Eu tenho é que ter disposição para me levantar e trabalhar. Porque aquele que não trabalha, que também não coma. É o que diz o Evangelho. Aquele que se enterra na sua própria preguiça ou na sua indisposição, passe fome até morrer. Não há nenhum romantismo acerca do significado de confiar, descansar e de não andar ansioso. Nenhum romantismo em Jesus nem nos Evangelhos. Nenhum. Se não quiser, também não coma e viva com as consequências. Agora, eu posso ser um provedor diário do pão nosso que está no céu e que não cai como um maná na minha peregrinação no deserto, como aconteceu com Israel, mas é fruto da minha decisão diária de abrir a minha porta e a janela, de sair, de semear minha semente, mesmo nos piores dias, de ir andando e chorando enquanto eu semeio,
sabendo que eu voltarei com júbilo, trazendo os meus feixes, os meus frutos, os meus resultados positivos. Portanto, não tem a ver com nada que seja paralisante. Essa paz de Cristo em mim não é paralisante, não é imobilizante. Ao contrário, ela é altamente energizante. Me põe no chão das produções naturais. Eu passo a dar fruto, muito fruto, como Jesus disse. Eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E eu dou fruto de todas as naturezas, e o fruto subjetivo se transforma em realidade concreta e objetiva, mensurável, palpável, experimentável por outros, como benefício que decorre da minha vida. O pão não é só para mim, é nosso. Aí vem o primeiro argumento das pessoas, é dizendo, mas pelo amor de Deus, eu vivo ansioso pela comida e pela bebida. É o mínimo, não é? Eu digo, não, isso é só neurose. Isso é só falta de confiança. Ou isso é uma acomodação enorme que só tem lugar para ser uma assolação no coração daquele que se imobiliza e não se levanta para trabalhar, para laborar, para bater na porta, para dizer, eu posso fazer isso, eu posso podar, eu posso cortar, eu posso fazer tua grama, eu posso consertar teu carro, eu posso ajudar a empurrar teu carro, eu posso tirar o óleo na tua oficina mecânica, eu posso fazer qualquer coisa, mesmo que não seja ainda o emprego dos meus sonhos, mas trabalhar e comer e beber, eu tenho meios de o fazer. Praticamente todo mundo tem, são raríssimas as pessoas que não têm. A maioria tem. E os que não produzem nada disso, muitas vezes é porque ficaram atrofiados e aleijados pelas práticas ruins que acabaram invalidando, aleijando, inoperando a existência de algumas pessoas que depois de um tempo já não têm mais força para fazerem nada. E essas precisam ser carregadas e postas em pé e ajudadas. Mas enquanto um estado maligno desse não se apossa de uma pessoa, o meu estímulo é levanta, toma o teu leito e anda. Você tem energia bastante para não andar ansioso dizendo, não, eu estou aqui nessa angústia toda porque eu não sei como é que eu vou comer ou beber. Cara, você vai morrer de fome se ficar aí. E não precisa ficar ansioso de coisa alguma para se levantar. É um privilégio andar. É um privilégio estender as mãos. Olha que privilégio. Imagina se eu não tivesse mãos. Eu ia estar aqui e dizer, Gabiru, por favor, vem aqui que eu estou com sede. Bota esse copo na minha boca. E eu ainda iria precisar de um canudinho para chupar. Olha o privilégio que eu tenho de estender a mão, de me colocar em pé, de abrir a boca. Olha quanto poder me habita. Quanta capacitação está em mim, em você, que me foi dada, que foi dada a você. Eu não tenho nenhuma razão para viver ansioso de nada, mesmo que eu não tivesse coisa alguma. Eu vejo as vidas de alguns que tiveram paralisia cerebral e que são pessoas extremamente úteis, funcionais, práticas e que não andam com ansiedade de natureza alguma e creem que o Pai Celeste as vê, as sabe e as sustenta. E são pessoas de alta funcionalidade na vida. E eu não estou me referindo só ao Stephen Hawking, que partiu nesse estado e altamente funcional. Mais do que a maioria dos seres humanos. Aqui do lado de casa tem um Junoca, que não tem condição de mexer nada, a não ser um dedinho no pé. O resto está parado. Mas ele casou, ele faz amor, ele fez 51 anos semana passada,
Ele come, ele bebe, ele funciona, ele viaja, ele fala através da esposa dele, que é a intérprete dele, porque só ela consegue entender o que ele consegue falar, que é difícil, ele não tem mobilidade de língua para fazer as dicções certas acontecerem, para o pronunciamento das palavras perceptivelmente para a audição da maioria. Ela é intérprete e ele é absolutamente funcional. E eles já estão juntos num casamento que aconteceu aqui comigo. E que já tem anos. E antes dele casar, ele já tinha namorado várias vezes. Ele não casou virgem, não. Tudo que ele não teve na vida foi problema para conquistar a mulher. De vez em quando tinha alguém que se apaixonava por ele naquele estado, daquela situação. Porque ele tinha cabeça, ele tinha papo, ele tinha olhar, ele tinha brilho dos olhos, ele tinha um sorriso. Que poder extraordinário habita o sorriso. O brilho de um olhar. Quanta coisa diz, quanta coisa fala. A resplandecência de uma face. Mesmo que haja um encruamento em todos os membros, mesmo que a língua não consiga pronunciar um som com clareza, mas tem o resto da comunicação físico-verbal, das brilhâncias do ser, que falam coisas muito mais audíveis do que gritos na oralidade oca de palavras vazias e vaidosas e tolas e insensatas. Portanto, ninguém precisa prosseguir isso aqui comigo, a menos que faça a decisão de admitir as coisas anteriores. A menos que você diga tudo o que você falou até agora é verdade de Cristo Jesus. E eu preciso aprender a não viver ansioso. Então eu te digo, meu filho, assimile, bote para dentro, introjete, pratique, ande pela fé, comece hoje, comece agora. Porque isso é um aprendizado. É como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, eu aprendi a viver contente, a ter, a não ter, a ter mais, a ter menos, a poder tudo, em qualquer circunstância, por causa daquele que me fortalece. Isso é um exercício que, se não começar hoje, não vai começar nunca. E tanto mais quanto você inicie isso, adie o início disso, tanto mais vida você vai perder na existência e terá só existência sem vida. E será uma existência ansiosa e angustiada, esfolegante, pelas coisas mínimas. Você pode ter e continuar dizendo que a sua grande ansiedade é quanto ao que você vai comer ou beber, ou vai arranjando desculpas, ou provisão para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Só não é para o mundo, só não é para os outros, só não é para o estranho, só não é para o diferente, só não é para o desvalido, só não é para nenhum desses. Esses aí que se ferrem, que se danem. Porque o amor de Cristo nunca entrou em ti. E aí você está fadado a ser esse miserável, pobre, cego, nu, ainda que você tenha tudo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aprendam a confiar, a descansar. Não tenham preocupação, o pão nosso é para cada dia, quanto ao que há vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo. Meu Deus, será que eu estou doente? Será que um câncer me pegou? Uma pessoa que passa todo dia pensando que um câncer pode visitá-la, vai ser visitada mais cedo ou mais tarde por um câncer. A pessoa que não vive pensando assim, pode ter um câncer, pode ser genético, pode ser resultado do estilo de vida, pode ser resultado de um estresse absurdo, de um pós-traumático longo, ou de introjeção de sentimentos negativos por um período que se estendeu muito mais do que deveria.
tem e há 1000 razões diferentes pelas quais a gente pode adoecer. E o corpo da gente é altamente vulnerável pela nossa situação de estado de psique, pelo nosso estado psíquico. São as psicossomatizações, que na maior parte das vezes habitam uma quantidade enorme dos males que nos assolam e que foram deflagrados pelos nossos desarranjos psíquicos. Aí o cara dizia o meu corpo. Aí fica o tempo todo, meu Deus, o meu corpo, essa manchinha aqui, será que é? Ó, eu tô, como eu disse ontem, eu tô cheio de mancha de velho, mas eu sei que é mancha de velho. Meus avós tiveram, meus pais tiveram, eu estou tendo, meus filhos terão. Quem chega à minha idade tem, inevitavelmente, e quanto mais branco for, mais terá. Faz parte do processo. Eu não vou a nenhum dermatologista ver, por favor, caça, ver se tem algum câncer de pele aqui em mim, a menos que eu tenha uma ferida aberta que não feche nunca, eu vou lá. Ou a menos que eu tenha uma propensão comum dos meus filhos, que é mais branco do que a neve. Anualmente, desde há muito tempo, ele tem que fazer um exame. Já foram identificados alguns pequenos cânceres de pele, que é uma herança que ele tem de um determinado lado da família totalmente germânico e europeu, e de uma brancura enorme, dos dois lados da família, de fato. Uma convergência, e ele explodiu naquela brancura extraordinária, que alguns amigos o chamam até de rosa. E ele já se acostumou a lidar com isso. O meu filho Lucas, irmão dele, antes de morrer, brincava com ele e dizia, olha, se você tiver filhos com uma mulher branca, os teus filhos vão ter que usar protetor solar até a noite, cara. De tão branco que ele era. Mas ele não anda preocupado com isso de jeito nenhum. Hoje ele já voltou de uma remada, sabe lá de quantos quilômetros, pela Baía de Guanabara e pelo Oceano Atlântico. Acorda de madrugada, vai, rema, volta, 8, 9 da manhã, vai trabalhar e está lá. Passa o que tem que passar, veste o que tem que vestir, mas não anda preocupado com nada disso. Porque não andeis ansiosos pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem o que pode dar no corpo de vocês, nem com que vocês vão cobrir o corpo. Porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta que ele faz. E em cuja pergunta eu paro aqui, para eu continuar amanhã, porque eu nem arranhei ainda o que nós temos diante de nós, para aprendermos sobre o significado de vivermos sem esse caldo de ansiedade venenosa que toma conta da maioria de nós. Agora você vai ter que prosseguir, porque não tem nada sendo ensinado a você como um pacotinho. Tudo que eu estou ensinando é um caminho. É verdade, é vida, é processo. É crescimento, é apropriação, é apreensão, é posse, gradativo, todo dia mais. Prática, treino, exercício, desenvolvimento. E a vida, a existência, é o laboratório onde eu pratico a fé, pratico a confiança, pratico o descanso, pratico o evangelho como verdade em mim. E que aí sim, ele traz os benefícios prometidos para a minha vida, quando eu ando nessa confiança, nesse descanso, com essa atitude mental, com esses olhos e com essa interpretação. Senhor Jesus, eu peço, de novo, que o Espírito Santo, tenha feito essa palavra se tornar irrebativelmente verdadeira, irretorquível, irretocável, inegável, no coração de muitos e muitas que queiram de fato aprender a viver em Cristo Jesus essa vida sem ansiedade.
sem essa angústia latente, sem esses muitos conceitos de angústia e de existência em estado angustioso e morrente, todos os dias dessa infeliz existência, que a maioria experimenta apelidando de vida sem saber nem o que vida seja, nem o que vida de fato é. Por favor, abre o entendimento, abre o coração e planta no coração daqueles que estão me vendo e ouvindo, com a melhor atitude, essa tua palavra, para que ela dê fruto, muito fruto, fruto eterno, fruto de vida, fruto de paz, fruto de sossego, fruto de saúde mental, espiritual, psíquica, física, que nos traga longevidade, que nos dê um novo humor, ponha humus fertilizante no chão do nosso coração, para que as sementes da palavra da vida, todas elas não sejam desperdiçadas em nós. É o que eu te peço, por todos os que estão dizendo amém comigo, agora e em qualquer hora, aqui e no mundo inteiro, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu peço a você que olhe aí, em cima no seu monitor tem um QR Code, você aponta o seu celular para lá, ele vai abrir automaticamente a janela de um monte de cartões de crédito. Aí você sabe como usar cartão de crédito? Claro que sabe, não sou eu que vou te ensinar. E também quem mora no exterior, que está me vendo agora e diz, como eu queria ajudar teu ministério, Caio, eu queria ajudar. Cara, você só não ajuda se não quiser. Ou no Brasil ou no exterior. Você só não consegue ajudar de Marte. Pode sim, pode orar por mim de Marte, da Lua, de Andrômeda. Ore por mim porque no espaço-tempo não existe para oração. Ela acontece na intenção do pensamento. E não é demorada por espaço-tempo, nem atrasada por coisa alguma, nem por poder nenhum. Agora aqui no espaço-tempo, se você dizer, eu quero ajudar de maneira físico-temporal, está aí. Os cartões e quem está longe do outro lado dos oceanos tem o PayPal. E no Brasil, quem tem pressa de fazer isso com alegria, e tem que ser com alegria, porque só é válido se for com alegria. Se não for com alegria, não faça não, cara. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a alegria de participar. De ser sócio cooperador dessa verdade do Evangelho, que transforma a vida e o coração de qualquer ser humano que queira. Aí eu convido você, e tem um Pix aí, para você ajudar esse ministério da palavra, que eu quero fazer chegar ao mundo inteiro, a terra inteira, não apenas em português, mas em inglês, em espanhol e em muitas outras línguas. Me ajude, nos ajude. Nós somos vários trabalhando. Ajude, está aí o modo de você ajudar. Colabore. E tem um segundo Pix, que é de natureza mais pessoal, que recebe de mim ênfase infinitamente inferior, que só é posto aí porque alguns amigos pedem para a gente pelo menos dar uma sinalização de alternativa para eles. Mas a prioridade é ajudar meu ministério. Se você tiver sobra de boa vontade, tem aí esse Pix de natureza pessoal com o nome da minha mulher e com o meu nome. Mas tem uma terceira coisa para a qual eu desejo enfaticamente convidar você. Eu vou levar mais um grupo de pessoas à Turquia. A Turquia é provavelmente o país, a nação do mundo, hoje em dia, eventualmente até mais do que o Egito. Preste atenção, eventualmente até mais do que o Egito. Porque no Egito está havendo uma reatualização de datações. A arqueologia está tendo que se redatar. Porque a história humana vai ter que ser toda reescrita, já devia ter sido. Já devia ter sido com muito mais antiguidade. Sem prisões cronológicas muito básicas.
Mas o Egito está muito desatualizado do ponto de vista arqueológico. Você chega ali e vão te dizer que as pirâmides de Quéops, Quéfen, Miquerinos têm 4.000 anos, que a de Saqqara é mais velha e que foi uma pirâmide experimental antes de fazerem as outras, que a esfinge foi colocada ali para decorar aquelas 3 grandes pirâmides, com alinhamento estelar perfeito e preciso. Não. A redatação está jogando isso tudo para um período pré-diluviano, ou seja, quando as águas do dilúvio cobriram a terra, cobriram as pirâmides do Egito. E hoje em dia, a própria esfinge já se concluiu que o que erodiu a esfinge foi erosão de água, não de tempestade de areia. Porque ela passou a maior parte do tempo coberta por areia, sem receber nem as tempestades de areia, porque ela ficou protegida, ela foi desenterrada tem 2 séculos e meio. A erosão dela foi feita por água, a datação dela é infinitamente mais antiga. E outras coisas. Agora, na Turquia, eles já estão redatando com a datação antiga, pré-diluviana, anterior ao dilúvio de Noé. E é importantíssimo você entender o que aconteceu antes do dilúvio de Noé, as grandes civilizações, com tecnologia avançadíssima que houve antes do dilúvio de Noé, com a genética desenvolvida que criou hibridizações monstrificantes na Terra, que passou a ser algo parecido com a Ilha do Dr. Monroe, aquele filme lá do Val Kilmer com o Marlon Brando, antigo, onde numa ilha eles fizeram todos os experimentos de hibridização e criaram monstros horrorosos. A terra anterior aos dias de Noé era assim. E o livro de Gênesis diz isso, que toda criatura na face da terra teve o seu caminho alterado, destruído, a sua natureza mudada. E o livro de Enoque conta nos detalhes, e mais de 1.500 tradições antropológicas planetárias contam exatamente a mesma história, com a mesma data, logo depois, um tempo depois do último degelo, da última era do gelo no planeta Terra. E eu estou levando um grupo, porque Jesus disse, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. E eu olho em volta e vejo todos os sinais crescentes daquela civilização pré-diluviana, anterior a Noé, com a qual a gente hoje tem a oportunidade de aprender, e a Turquia é o lugar onde há a maior abundância disso sendo detectado. Eles não cavaram e escavaram nem 5% de tudo que eles já sabem que está debaixo da terra, fora aquilo que eles estão achando no mundo inteiro, debaixo dos oceanos. As grandes cidades amuralhadas, desenvolvidas, civilizações compactas, densas, extraordinárias, as milhares de Atlântidas pré-diluvianas que existiram nesse mundo. Que a gente está vendo agora, não é nada mais do que o repeteco do que já houve antes. E é preciso entender para a gente discernir o que nos aguarda. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo. Estou esquecendo alguma